você tem uma ideia, nossa Web TV. Se você tem um talento, nossa Web TV. Se você tem um empreendimento, nossa Web TV. Estúdio profissional, alta definição de áudio e vídeo, transmitido simultaneamente em 5 plataformas. Nós levamos você para o próximo nível, reunindo a elite da comunicação de Arapongas, com mais de 79 mil seguidores e alcance global. Faça sua estrela brilhar. Nossa Web TV, o seu palco para o sucesso. Olá, meus amigos, nós falamos diretamente do Cine Teatro Mauá, aqui no município de Arapongas, que marca a primeira noite do Fórum do Planejamento no nosso município. Prefeitura de Arapongas, Secretaria de Planejamento, realizando esse grande evento, pensando nos 20 anos da cidade do município. Ao meu lado, a Patrícia e o Rogério, gerentes da cooperativa Sicredi aqui do município. Patrícia, seja muito bem-vindo, o Rogério também. Vamos falar um pouquinho da participação de vocês representando a cooperativa Sicredi aqui no nosso município. Bom, boa noite a todos, né? Para nós é uma alegria participar de um evento tão bem organizado pela nossa prefeitura e, assim, uma satisfação também saber da preocupação, né, com o crescimento aí de Arapongas nos próximos 20 anos. Eu quero reforçar o compromisso aí da cooperativa Sicredi, agroempresarial, aqui com toda a população de Arapongas e também com essa parceria muito boa com a nossa prefeitura. Rogério, a Patrícia fez uma pergunta ao nosso palestrante, o Ronaldo Trogo, a respeito sobre os créditos para 2024, né? Esse pensamento da cooperativa. Você, como gerente, compactua da mesma pergunta. Como que você vê a participação agora da cooperativa nesses próximos 20 anos do nosso município? Obrigado pela pergunta, boa noite a todos. É essencial. O crédito, ele fomenta o crescimento, né? O desenvolvimento de uma comunidade. E Arapongas é uma cidade pujante, então nós temos aqui muitas indústrias, muito comércio, e nós queremos sim fomentar cada vez mais o crédito para gerar desenvolvimento, emprego e renda para as pessoas de Arapongas, fazendo com que a cidade cresça cada vez mais. Bacana, eu falei com os gerentes da cooperativa Sicredi, eu volto dentro de instantes com mais gerente das agências bancárias do nosso município. Nós voltamos aqui ao meu lado, o Marcelo Serpelloni, que é gerente regional da Cressol, juntamente aqui também com a Cristiane, os dois representando essa instituição financeira. Marcelo, desenvolvimento, planejamento, participação da cooperativa, e vamos falar nos próximos 20 anos. O fórum, basicamente, nós estamos pensando durante esses 20 anos, não daqui 20 anos. Participação da cooperativa, participação da agência nesse crescimento. O que você pode explicar para nós? Bom, boa noite, foi um prazer participar aqui, né? Um evento muito bem organizado. Eu digo o seguinte, a Cressol ela demorou para chegar, mas ela chegou para ficar, né? Nossa cooperativa cresce muito no norte do Paraná, especialmente aqui em Arapongas, nós estamos há 2 anos. Quando a gente olha para o futuro, a gente vê o futuro como você falou, amanhã, né? O que a gente espera da cooperativa? A gente espera, enquanto cooperativa, fazer com que a comunidade do norte do Paraná, especialmente Arapongas, prospere. Porque a essência da cooperativa é fazer com que a empresa, a pessoa física comum, possa aumentar, possa prosperar. E esse é um trabalho que nós estamos fazendo aqui na cidade. Nós temos uma equipe completa aqui na rua Tico Tico, né, todos sabem, uma agência muito bonita de esquina. Estamos lá para atender a toda a comunidade aqui de Arapongas. Marcelo, pelo seu histórico que nós estávamos lendo ali no cerimonial, uma vasta conhecimento, a participação das agências, você vê com bons olhos, você vê que a participação de todos os nossos representantes das instituições financeiras, é importante participar de um evento como este? Sim, muito importante, porque essa capilaridade, essa diversidade, Caixa Econômica, Banco do Brasil, cooperativas de modo geral, é super importante, né? Quando a gente olha, como você falou, a representatividade das agências, a gente vê hoje o mundo digital, né? Como é que a gente pensa hoje uma agência bancária daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? A pandemia, ela antecipou muita coisa, antecipou praticamente 10 anos dessa tecnologia, né? As pessoas foram obrigadas a buscar o celular para poder se autoatender. Então, hoje, enquanto cooperativa, e pegando todos os players do mercado, os bancos e cooperativas, enriquece muito esse debate, né? Porque cada um traz a sua ideia, cada um traz o que pretende fazer para o futuro e todos ganham com isso, principalmente a cidade. Ao meu lado aqui, o Ederson Negri, também aqui a Viviane, representando a Caixa Econômica aqui do nosso município. Uma instituição muito importante que trabalha nessa linha, e aqui eu quero até conversar, Ederson, quando a gente fala em Caixa Econômica, a gente já pensa já nas linhas de créditos, a qual a agência também disponibiliza, no subsídio, a participação efetiva da agência com a comunidade. Fórum do Planejamento, ele fala basicamente disso mesmo, planejando a cidade nesses próximos 20 anos. A Caixa Econômica,
Caixa, ela é muito presente, já tem uma história muito grande. Na visão sua, nesses próximos 20 anos, como será a participação da instituição juntamente com a comunidade? Para a Caixa é uma alegria participar desse planejamento de Arapongas para os próximos 20 anos, porque a nossa ideia é fazer parte disso efetivamente, não só no planejamento, mas como na execução. A Caixa tem trazido muitos milhões de reais todos os anos para o município, através dos benefícios sociais, das linhas de crédito, dos investimentos em infraestrutura que vem acontecendo na cidade. Quando a gente pensa no crédito imobiliário, por exemplo, a Caixa é o principal banco do país e aqui na cidade a gente financia a casa própria todos os dias na nossa agência. A gente tem a maior rede, com certeza, na cidade, através das nossas lotéricas, nossos correspondentes bancários e da agência do município. Então, a presença da Caixa, ela é física quando a gente está na nossa agência, mas a gente tem uma relação com todos os clientes e também com o município. A parceria da Caixa com a Prefeitura Municipal tem trazido esses recursos importantes aí para asfaltamento de ruas, para saneamento, para a sustentabilidade do município e a gente se orgulha muito, então, de participar desse momento aqui. A gente agradece muito o município por terem nos convidado e a gente espera que essa parceria seja de longa data e que a gente participe realmente desses 20 anos. Viviane, pegando uma palavrinha, o Ederson falou sobre a liberação do financiamento. Próximos 20 anos, a Caixa Econômica, então, deve financiar muitos imóveis. Assim, a Caixa está presente, né? Como o Ederson já mencionou, a gente é o primeiro banco em financiamento habitacional do Brasil. E aqui em Arapongas também, nossa agência está disponível, nossos gerentes estão disponíveis, nossos canais correspondentes também atuando aí no mercado imobiliário. No mercado de governo também, a Caixa disponibiliza linhas importantes de investimento para o município, que são importantes para financiamento de infraestrutura, pavimentação, construção de creches, UBSs, né? Então, a Caixa está presente, né, cada vez mais no município, esperamos estar cada vez mais presente nos próximos 20 anos. Em parceria com o governo estadual, a construção do Centro de Detenção Provisória, o CDP. Com isso, foi demolida a velha delegacia que ficava na área central da cidade e vivia superlotada. Nos próximos 20 anos, Arapongas, capital moveleira do Brasil. A ONG Partiu Futuro, fundada em 2020, tem como missão primordial oferecer suporte às famílias que estão enfrentando os desafios do autismo e outros transtornos, seja no momento do diagnóstico ou durante a busca por um. Atualmente, a organização mantém mais de 10 projetos ativos, proporcionando assistência direta e indireta a mais de 500 famílias. Entre as iniciativas de maior impacto, destacam-se o projeto de futebol, que promove a inclusão e o desenvolvimento social, e a parceria com uma rede de profissionais qualificados, garantindo que todas as crianças tenham acesso a terapias essenciais a preços acessíveis. Através desses esforços, a ONG Partiu Futuro se destaca a construir um caminho de esperança e progresso para cada família que acolhe. Olá, sou a Lia, assistente virtual do ecossistema NinhoTech, de inovação de Arapongas, que é uma iniciativa colaborativa entre a Prefeitura Municipal de Arapongas, Sebrae, PR e diversos atores locais. Seu objetivo é fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico em nosso município, contribuindo para a competitividade das empresas e diversificação econômica da região. Iremos apresentar o papel da NinhoTech. Veja a seguir. A governança de inovação foi estruturada através de um planejamento participativo que envolveu a sociedade local. Utilizamos metodologias e ferramentas específicas para identificar setores estratégicos com potencial de inovação, como a fabricação de móveis, agronegócio, químicos e materiais, e tecnologia da informação e comunicação, TIC. Ambientes de inovação incluem pré-incubadoras, incubadoras, centros de inovação e espaços de coworking, programas e ações, iniciativas como o Programa Cidade Empreendedora, Sala do Empreendedor e Educação Empreendedora, políticas públicas, implementação de legislações específicas como a Lei de Inovação Municipal e o decreto do Programa Sandbox Arapongas,
Capital, captação de recursos financeiros para apoiar projetos inovadores através de parcerias com instituições financeiras e programas de incentivo. Governança, formação de uma estrutura de governança que articula diferentes atores do ecossistema para promover a inovação. A Ninhotec tem a visão de posicionar Arapongas entre os 10 melhores ecossistemas de inovação do estado do Paraná. Até 2033, trabalhamos para criar um ambiente favorável à inovação, onde ideias possam ser desenvolvidas e transformadas em soluções que beneficiem toda a comunidade. Gostaram de saber um pouco da Ninhotec? Peço que nos siga no Instagram e nos acompanhe pelo nosso site ninhotec.com.br. E vamos fazer Arapongas decolar. Tenham um excelente evento. Tá aí o vídeo da Ninhotec também, Partiu Futuro, e o nosso vídeo oficial do nosso primeiro Fórum do Planejamento deste quarto painel. Senhoras e senhores, neste momento, eu convido para que componha este palco de abertura o excelentíssimo senhor prefeito do município de Arapongas, Sérgio Onofre. O excelentíssimo senhor secretário de Estado da Educação, Rony Miranda. E na oportunidade eu cumprimento aqui todos os servidores públicos da educação, professores, coordenadores, diretores, a todos os secretários, auxiliares, os nossos alunos, sejam muito bem-vindos. Vem para cá também o excelentíssimo senhor secretário municipal do Planejamento, Rogério Trindade. A excelentíssima senhora secretária interina da Educação, Regina Demelli. Nós aqui abraçamos os nossos servidores da educação do nosso município, o nosso muitíssimo obrigado. Também convidamos o nosso chefe do núcleo da educação, nosso professor Vladimir Barbosa. Senhoras e senhores, é com muito prazer que nós também registramos as demais presenças das nossas autoridades, que muito nos honra. Nossa secretária municipal de governo, Lúcia Angolo, também o nosso secretário municipal de esporte, Altair Sartori, o nosso secretário municipal de finanças, Juliano Rampinelli, a nossa secretária municipal de segurança alimentar e nutricional, Niele Melo, o nosso secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Sérgio Argatti, e aqui eu cumprimento todos os nossos guardas municipais, que desde ontem está fazendo um trabalho brilhante. Um abraço também e um agradecimento ao excelentíssimo senhor comandante da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar, o comandante Major Volsky, a qual nós cumprimentamos também a gloriosa Polícia Militar, que juntamente com a guarda, os nossos vigilantes, está desempenhando um trabalho incrível na segurança deste evento. Também muito nos honra a presença do presidente do Conselho de Pastores, o CONPAI, o pastor Abraão Vargas, o nosso muitíssimo obrigado, e eu abraço todos os líderes religiosos aqui. Também quero agradecer que sempre acompanha o nosso professor Vladimir, assistente de chefia, Patrícia Marche, muito obrigado pela presença. Nós também gostaríamos de agradecer ao nosso legislativo, aos nossos vereadores, agradecemos também a presença dos nossos servidores públicos, também os representantes das instituições religiosas, presidentes de Rotaries, Lions e maçonarias, os profissionais da imprensa, o nosso muitíssimo obrigado e toda a comunidade. Sejam bem-vindos, nós agradecemos imensamente a presença de todos. Senhoras e senhores, nesse instante, eu convido para que faça uso da palavra o secretário municipal do Planejamento, Rogério Trindade. Bom dia a todos, queridos e queridas amados araponguenses. É um grande prazer, mais uma vez, estar com todos. Quero agora saudar aqui o nosso querido prefeito Sérgio Onofre, o nosso secretário de Estado, Rony, por estar junto conosco, mesmo que era para ser amanhã, mas foi transferido para hoje. Fez um exercício para estar conosco aqui em Arapongas. Quero agradecer a Regina também, que incansavelmente nos ajudou muito, a Zanzan também, e o Vladimir, que também foi incansável, né? Quando chegamos em Apucarana, né, pedindo que ele pudesse nos ajudar, a Patrícia, a Fernanda, do transporte escolar, pessoas que incansavelmente trabalharam para que isso acontecesse hoje, né? O objetivo deste fórum é discutir e definir estratégias que orientarão o desenvolvimento sustentável, tecnológico e social de Arapongas nas próximas 2 décadas, para os próximos 20 anos.
Estamos aqui para ouvir suas ideias, compartilhar conhecimentos e contribuir juntos com um plano de ação robusta e inclusiva, que é o que nós desejamos, é o que nós vimos ontem no primeiro dia, junto com o Guto Silva, secretário do Estado de Planejamento, que palestra maravilhosa, aprendemos muito ontem, também com o Dr. Silvio Barros, maravilhosa, e para fechar com o Dr. Ronaldo, que veio de Londrina ontem, junto com o pessoal do Banco do Brasil, que se deslocou de Brasília para cá. Imaginamos uma Arapongas que seja referência em tecnologia, sustentabilidade e qualidade de vida. Queremos criar um ambiente onde todos os cidadãos tenham acesso a oportunidades de serviços de alta qualidade e uma cidade inteligente, segura e vibrante. E nessa fala eu quero ressaltar aquilo que o Dr. Silvio Barros falou ontem, né? Não é a história da carrochinha, mas já existe cidades inteligentes mundo afora. Então, se já existe, é possível nós construirmos em Arapongas. Para nos guiar nessa jornada, contamos com a presença de diversos especialistas que abordarão temas essenciais como infraestrutura, mobilidade urbana, sustentabilidade, segurança, saúde, educação, como hoje o secretário está por aqui, e inclusão digital. Cada palestra será seguida por uma sessão de perguntas e respostas para que possamos debater e aprofundar ainda mais os tópicos apresentados. Por isso, agradeço a presença de todos, Deus abençoe a todos e que nós tenhamos uma boa palestra, uma boa ministração e será uma grande ganho para a cidade de Arapongas com aquilo que nós vamos fazer nesse painel Cidade Mais Educação para Arapongas para os próximos 20 anos. Obrigado a todos. Tá joia, falou nosso secretário municipal do Planejamento, Rogério Trindade. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra a nossa secretária municipal interina de Educação, representando a secretária Elisângela Gonçalves Bobato Cortez. Vem para cá, Regina Temelli. Bom dia a todos. Cumprimento nosso senhor prefeito, excelentíssimo senhor prefeito, excelentíssimo secretário estadual de Educação. Assim, estendo o cumprimento a todos vocês. Bom dia, mais uma vez. É com grande alegria que estamos todos aqui reunidos no primeiro Fórum Municipal de Planejamento, com o tema Arapongas para os próximos 20 anos, em especial o dia de hoje, abordando a educação. Serão momentos de muitas reflexões, pois estaremos semeando neste momento os frutos que serão colhidos no futuro, através do ensino inovador, agregando o desenvolvimento intelectual, socioemocional e a preparação para a vida de nossos estudantes. Ao indagar o que esperamos para os próximos anos na área educacional, certamente o enfoque maior estará atrelado à integração entre as novas tecnologias e a aprendizagem. O futuro apresentará muitas oportunidades e, para percorrê-lo, certamente será necessário a preparação e o aperfeiçoamento constante do professor para ensinar. Pois, segundo especialistas em educação, em poucos anos o ensino será personalizado e os professores precisarão estar preparados para essa evolução. E hoje estaremos assumindo o compromisso com o futuro educacional através deste fórum, com a ilustre presença do senhor Rony Miranda Vieira, secretário estadual de Educação, os demais convidados que irão compor a mesa de debates e a todos que se fazem presentes. Meu agradecimento pela colaboração. Certamente, a partir de hoje, estaremos unidos com o futuro da educação em nosso município, preparando o caminhar educacional. Bom dia a todos e a todas. Nossa Edna está aqui, um abraço, Edna. Um abraço, seu Silvio, está todo dia aí o Silvio, o pastor Abrão, presidente do Conselho de Pastores, nossos professores, nossos diretores, toda a plateia. É um assunto de suma importância para Arapongas, para o Paraná e para o Brasil, a educação. Ontem nós tivemos uma palestra aqui à tarde, que também falou sobre educação, o Silvio Barros falando aqui para nós ontem. E muito bom ontem, um dia todo, discutindo sobre o futuro da nossa cidade. Nós, quando assumimos em 2017, secretário Rony,
nós tínhamos uma educação e nós implantamos na educação, em 2018, a robótica. E é um sucesso até hoje em todas as escolas. Colocamos uniforme para todos os alunos. Colocamos o tênis. Colocamos a meia, a calça, a blusa. Para que isso? Para ter igualdade social dentro da escola. Eu me lembro quando eu ia na escola, e não só eu, como vários alunos, muitas vezes com o chinelinho, com o prego lá, para não escapar, e o outro com tênis bom. Né? E você falava, meu Deus, né? E isso, se não tem tênis hoje, também acontece hoje, gente. É que a gente acha que não, né? Mas se não tivesse todo o uniforme, também ia acontecer hoje. Por que será que nós gastamos 20% a mais de merenda escolar na segunda-feira? Isso é estatística provado. Por que será? E a gente acha que não existe mais isso, né? Mas existe ainda. Ainda existe. A nossa escola hoje, ela precisa de muito mais investimento? Precisa. Não vai acabar nunca investimento na educação, gente. Sempre tem que ter mais. Sempre tem que ter inovação dentro da educação. E nós fizemos aquilo que nós tínhamos condições de fazer até agora. E estamos fazendo. Colocamos quadro digital em algumas escolas. Construímos uma escola e vamos terminar outra no nosso mandato, que é o Padre Germano, a escola Enzo, que o secretário Rony veio na inauguração. Então, o que a gente quer? A gente quer os nossos alunos com disciplina. Quando eu coloquei a escola militar lá no Palmares e lá no Flamingos, eu não coloquei a ditadura militar dentro da escola. Eu coloquei a disciplina dentro da escola. Vocês podem ver que o índice de aprendizado naquela escola melhorou uma barbaridade, Valdecir. Melhorou muito. Então a gente tem que ver, essas coisas são importantes dentro da escola. Pergunta para a nossa diretora lá do Palmares e do Flamingos, se elas não gostaram. Pergunta para elas. Elas gostaram. Os alunos, eu sou da época que a professora entrava na sala de aula, o aluno levantava em respeito. Não é verdade? Hoje tem muita gente que joga apagador na professora, e se a professora puxar a orelha, daí o conselho tutelar vai lá e leva ela para o conselho tutelar. Mudou muito as coisas, assim. Sabe? E a disciplina, gente, faz com que a criança aprenda mais, faz com que a criança tenha futuro. Então é isso que a gente quer na educação, é isso que a gente fez em Arapongas. Quando eu criei, Rony, aqui, em 2017 eu criei o primeiro vestibular de graça, público. Sabe por quê? Eu ficava pensando, quem tem dinheiro faz o vestibular pago e passa na faculdade melhor. E quem não tem? Não vai fazer o vestibular? Quantas pessoas que fizeram o vestibular nosso, que já passaram em faculdade, já até se formaram, através do vestibular de graça que ele fez na prefeitura. Hoje está lá na IFPR, junto com o Tiago, o professor Tiago. Nós estamos com 2 turmas já. Era uma só, agora temos 2 turmas. Nosso vestibular gratuito. E isso é para dar o quê? Suporte para o nosso povo. Suporte para o nosso aluno. Suporte para o nosso jovem. Então isso é o dever do poder público. Nós temos que criar suporte para a educação melhorar todos os dias. E não vai acabar nunca. Nós temos que investir todos os dias, todos os anos, no orçamento dentro da educação, se nós queremos ver um país melhor, uma cidade melhor. E por que nós trouxemos o Rony? Olha, gente, eu já conheci muitos secretários de educação. Aqui no Paraná, fora do Paraná, em cidades do Paraná. Mas eu nunca conheci um secretário humilde igual o Rony, não. A humildade dele me conquistou. Ele conversa com todo mundo, ele para em tudo quanto é lugar, ele fala com todo mundo, ele atende todo mundo, sabe? Conversa de igual para igual, ele não está aqui em cima, não. Ele está aqui junto com todo mundo. E isso é muito importante para quem tem cargo público. Eu já vi gente com cargo público
de andar com motorista, com segurança, com não sei o quê. Daí ele entrega o mandato, daí apanha na rua. Acabou segurança, não é verdade? Então, para que isso? Isso é uma grande besteira. Eu ando sozinho a minha vida inteira. Vou para tudo quanto é lugar, de noite, de dia, feira. Não tem esse negócio de segurança. Sabe? Então, a gente tem que ter isso dentro da gente. Então, Rony, a gente fez questão, e você fez questão de vir aqui também, para nós discutir educação. E tem que discutir. A gente tem que aceitar as opiniões, tem que aceitar o que as pessoas falam, aprender com o que está falando, aprender com o que está fazendo. E todo dia nós estamos aprendendo um pouco na nossa vida. Então, muito obrigado a todos vocês de estarem aqui. Muito obrigado mesmo a todos vocês. E que esse fórum possa servir de exemplo para muitos outros municípios, que nós possamos começar a crescer, mas crescer de uma forma organizada. Poder público não tem lugar mais para amador. Poder público tem lugar para as pessoas que querem aprender e queiram fazer uma cidade organizada, e é isso que a gente quer fazer em Arapongas. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Tá aí, falou o nosso prefeito Sérgio Onofre. Nesse instante, eu gostaria de convidar gentilmente as nossas autoridades para que tomem lugar aqui à frente. Apenas o nosso secretário de Estado, Rony Miranda, permaneça aqui ao palco, mas as nossas autoridades têm a liberdade de já sentar aqui na primeira fileira, pois nós já vamos ouvir o nosso secretário de Estado, Rony Miranda. Senhoras e senhores, eu gostaria mais uma vez de pedir a gentileza que durante então o nosso evento, que os aparelhos celulares possam ficar todos em modo avião ou desligado, tá joia? Nós vamos então dar abertura ao 4º painel do primeiro Fórum Municipal do Planejamento em Arapongas. O encontro de hoje visa o futuro da cidade de 2024 até 2044. Senhoras e senhores, o primeiro Fórum do Planejamento de Arapongas, com o 4º painel, vai abordar o tema Cidade mais Educação. O nosso palestrante é Rony Miranda Vieira, nascido em Foz do Iguaçu, oeste do estado do Paraná, no ano de 1982. Foi estudante da Rede Estadual de Ensino e é graduado em História e pós-graduado em Geografia e História do Paraná. Em 2005, iniciou a carreira docente como professor da Rede Estadual, contratado via o PSS. 2 anos depois, em 2007, já aprovado em concurso público, ele assume o cargo de professor de História no Colégio Estadual Djalma Marinho, em Campo Largo. Em 2011, eleito diretor da instituição, Rony inicia o processo que consolidaria sua vocação como gestor educacional. Em 2015, após suas conquistas na gestão do colégio, recebeu o convite da SEED para assumir a subchefia do Núcleo Regional de Educação da Área Norte, onde permaneceu até 2017, quando assumiu a chefia do Núcleo Regional de Educação, na qual permaneceu por 2 anos. Já em 2019, assumiu o convite, então, do secretário Renato Feder, a chefia do Departamento de Acompanhamento Pedagógico da SEED, sendo responsável pela implantação de programas como tutoria pedagógica. De abril de 2020 ao final de 2022, Rony foi diretor de educação da SEED, gerindo a área responsável pela articulação de políticas públicas educacionais, formação continuada dos professores da rede e o fortalecimento da aprendizagem dos estudantes do estado do Paraná, ajudando a levar o estado do Paraná ao 1º lugar do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ensino Médio, entre as redes estaduais de ensino de todo o país. Senhoras e senhores, calorosamente vamos receber o secretário de Estado da Educação do governo Ratinho Júnior, Rony Miranda. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar de forma muito carinhosa o nosso prefeito Sérgio Onofre. Em nome do prefeito, quero cumprimentar todas as autoridades municipais, vereadores e vereadoras daqui do município de Arapongas, os secretários e secretárias municipais, aqui na pessoa do Rogério,
do secretário de Planejamento, que tem organizado e com muito brilhantismo este evento. Também complementar o nosso chefe do núcleo, o Vladimir. Em nome do Vladimir, quero cumprimentar todos os representantes educacionais, os reitores, diretores das universidades, os diretores das escolas estaduais, das escolas municipais, as professoras e professores da rede estadual e da rede municipal, toda a equipe do Núcleo Regional de Educação aqui também, representada pela Patrícia, e também a todos os estudantes, aos nossos estudantes da rede estadual. Eu estou vendo aqui vários estudantes de diversos colégios aqui de Arapongas. É um prazer enorme, sabe, Sérgio, estar aqui em Araponga. É a minha terceira vez aqui já estou quase virando, vou ter que pedir cidadania araponguense aqui, em menos de 2 anos, 3 vezes já em Arapongas, e é uma grata paixão de vir aqui, porque eu vejo essa cidade muito bem organizada, bem estruturada, as coisas funcionam aqui. E eu tenho que dar esse testemunho também para todos que estão aqui. Vocês têm um excelente prefeito, população de Arapongas. O prefeito de vocês é um batalhador para trazer recursos para a cidade. Eu sei disso porque o quanto é que ele me cobra. Ele cobra bastante. E agora ele quer a construção de mais 2 colégios estaduais em Arapongas. E já está encaminhado, já fez a doação dos terrenos. A prefeitura fez a doação, aqui desapropriou e doou 2 terrenos, que o ano que vem, se Deus quiser e há de querer, vamos começar a construção de 2 colégios estaduais, porque Arapongas não para de crescer. Eu estive aqui a última vez na entrega do conjunto habitacional, aqui em Arapongas, mais pessoas, Arapongas não para de receber gente na sua cidade. É uma cidade acolhedora, que recebe o diferente, recebe as pessoas que vêm de outros estados, que vêm de outras cidades do Paraná. Esse é o espírito do paranaense, é o espírito do brasileiro, é saber acolher bem. Então, é uma satisfação e vamos juntos sempre, Sérgio. Pode contar comigo. Quando estiver lá sobre a batuta do nosso governador Ratinho Júnior, vamos sempre trabalhar por Arapongas e trazer mais benefícios. Vou pedir para os estudantes, tem gente que já está quase dormindo, né? Friozinho, de manhã meio escuro, é bom para dormir, né? A gente dá um soninho. Mas eu vou pedir atenção para vocês para 2 assuntos, estudantes. O Paraná, como foi falado aqui pelo nosso cerimonialista, nós temos hoje o melhor IDEB. O IDEB, quem faz ter esse melhor IDEB? São os estudantes da 3ª série do ensino médio. Então, é os alunos que fazem a prova do SAEB. E os estudantes do 9º ano. Não sei, tem alguém que é do 9º aqui? Não tem ninguém. Só da 3ª série tem? Levanta a mão. Já vamos começar os exercícios aí para acordar. Então, são vocês que fazem a prova do SAEB. Já ouviram falar do SAEB? SAEB, então essa é a prova que vocês fazem. E a gente concorre com todos os estados do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, todos os estados fazem esta prova. E o Paraná hoje é considerado a melhor educação do Brasil, porque vocês, estudantes, foram muito bem nesta prova. Tá? E saiu agora, fresquinho. Acho que não deu um mês atrás. Saiu um indicador muito importante, que é o assunto que vai começar a minha fala, que é sobre alfabetização. A gente muitas vezes não dá muita relevância, sabe, Regina? Mas a alfabetização na idade certa, ela impacta toda a trajetória escolar de um estudante. Desde lá do 2º aninho, com 8 aninhos, 7 aninhos, até aos 17 anos lá no ensino médio. Uma criança que não é alfabetizada na idade certa, ela vai ter problemas sérios no desenvolvimento cognitivo dela. Isso todo mundo sabe. Os professores que recebem os estudantes no 6º ano, que não é alfabetizado, tem muitos problemas na escola. Então é sobre isso que eu vou falar para vocês. Vou falar do trabalho que a gente tem feito hoje no Paraná, em regime de colaboração com os municípios, obviamente que os alunos dessa idade estão na rede municipal, e o papel do Estado é colaborar. Vamos ver se eu... O que é importante dizer para você?
Ah, o vídeo. Tem um vídeo também. Eu que coloco o vídeo? Pode colocar o vídeo, então. Vamos falar um pouquinho sobre essa temática de alfabetização. O pessoal preparou um vídeo para passar para vocês aqui. Pode passar o vídeo, por favor? O que essa pessoa tem? Uma venda. Ela não enxerga, ela não consegue ver. Isso é que acontece com uma criança que não sabe ler. Rebeca. L-O-R-E-N-Z-O. Lourenço. V-I-C-T-O-R. Victor. Esse material tem ajudado bastante, porque ele vem para alfabetização mesmo, né? Tem bastante atividades que vêm de encontro com a que a gente trabalha, que são atividades assim que ajudam muito na alfabetização das crianças. Esse material complementar que é distribuído aos municípios do Paraná, ele vem para apoiar a prática docente em sala de aula. Então isso mostra o compromisso do governo do estado na alfabetização. E os resultados já estão mostrando, né, que hoje o Paraná está com 73% das crianças alfabetizadas, nos colocando em segundo lugar nacionalmente. Então a nossa meta, assim como do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, é termos 100% das crianças alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental. Está ajudando muito eu aprender a ler, escrever. O material ele é riquíssimo, então ela auxiliou muito no processo de aprendizagem das crianças. E ele foi muito importante e está sendo, né? Eu acredito que essa é uma ação do governo que foi de extrema importância para esse elo dos municípios nessas formações e esse olhar para a aprendizagem realmente dos alunos. A formação está trazendo resultados positivos na prática dos estudantes. Eles estão chegando, por exemplo, ao 5º ano melhor do que eles chegavam há alguns anos atrás. E eu consigo ver ali na minha realidade. E as crianças, elas estão sendo levadas a ter momentos de atividades mais significativos, que tenham mais relação com o dia a dia deles mesmo. Educar-junto. Paraná 100% alfabetizado. Muito obrigada, né, porque é de grande ajuda, né, e vai nos ajudar muito em conhecimento na prática do nosso dia a dia. E agradecer mesmo, que essas parcerias são muito importantes. Esse fornecimento, esse material, essa dedicação e um material de excelente qualidade também, né? Os cadernos do Educajunto são de excelente qualidade. Aqui é só uma parte do trabalho que tem sido feito no núcleo de cooperação com os municípios. Em 2019, o governador Ratinho Júnior criou esse núcleo de cooperação com os municípios. Não existia na Secretaria de Estado da Educação, ou seja, não tinha essa prática, essa ação. Então, a gente precisa, porque no final de todo dia, todo mundo é paranaense. O Estado precisa ajudar as redes municipais. E nesse conjunto do Educajuntos, que é esse projeto, ele tem três grandes pilares, que é o material que vocês viram no vídeo. Segundo, a avaliação de alfabetização, que os aluninhos, eles leem, prefeito, em um áudio, eles leem um texto no áudio que é gravado, e depois, por inteligência artificial, essa correção acontece já trazendo os níveis de leitura. Essa avaliação acontece a cada 3 meses nas escolas municipais de todo o Paraná, com os meninos do 2º ano, 8 aninhos. Depois, temos a formação para os professores, os formadores em ação dos municípios. O que a gente fez? Selecionamos professores, alfabetizadores da rede municipal. E o Estado paga uma bolsa por mês para cada professor desse. Para que paga essa bolsa? Para que eles ajudem os seus colegas de diversos municípios diferentes
ajudando nesta prática, nas estratégias e nas técnicas de alfabetização. Ou seja, um grande guarda-chuva que cobre todo o estado do Paraná, para que o Paraná consiga chegar no seu grande objetivo, que cada criança que conclua o segundo ano, saia do segundo ano alfabetizada. Esse é o meu sonho, é o que eu busco incansavelmente, é chegar em uma alfabetização real. Então, se você que é professor, você que é gestor público, você que é diretor, não acreditar que a educação não transforma a vida, eu convido você a buscar outra coisa para fazer da vida. Isso é uma coisa muito séria. Se você, quanto professor, já perdeu aquele gás, aquela motivação, você levanta todo dia e vai para a escola para cumprir o teu horário, para receber o salário no final do mês, você tem que procurar outra coisa. Você é uma pessoa infeliz. Não tem propósito na tua vida. Então você que está nessa área pública, você tem que sempre buscar a transformação de vida. É o que o Paraná vem fazendo hoje, transformando vidas dos nossos estudantes. A gente acabou de receber ontem, foi ontem, né? Mais de 1.000 estudantes que foram fazer intercâmbio no programa Ganhando o Mundo. Passaram 5 meses na Inglaterra, na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, fazendo o intercâmbio. Tudo isso o governo Paraná bancando. Acabei de receber a notícia na segunda-feira da Universidade Estadual de Londrina, pela adesão à prova Paraná Mais. O que significa isso, Sérgio Onofre? Que 20% de todas as vagas de todas as universidades estaduais, as 7, o Paraná é o estado que tem o maior número de universidades estaduais, estão reservadas para os estudantes das escolas públicas do estado do Paraná, através da prova Paraná Mais. Então, os estudantes que vão fazer a prova Paraná Mais, estudantes da terceira série do ensino médio que vai fazer a prova, por isso que eu perguntei se tinha aluno de terceira série, já começa a estudar, os conteúdos são da primeira série do médio até a terceira série do médio, vocês vão ter 20% das vagas dos cursos das universidades reservada para os estudantes de escola pública. Vai desde o curso de medicina, de licenciatura, engenharia, direito, química, todos os cursos. De humanas, saúde, tudo. 20% das vagas estão reservadas para os estudantes da rede estadual. Universidade pública para estudante de escola pública. Esse é meu lema. Foi uma conquista que quando eu levei essa proposta para o governador, e é por isso que é bom ter um governador que compra esses projetos mais arrojado, de pronto, ele já ligou para o secretário Aldo, o secretário Aldo também encampou esse projeto e a gente conseguiu tirar do papel e já é uma realidade. A prova vai acontecer agora no final de outubro, novembro, e vocês, alunos da terceira série, podem concorrer a uma vaga dessa. Então, pedir ajuda para os professores, diretores, para fazer essa divulgação, essa mobilização dos estudantes para se prepararem. A educação no Paraná sempre está em movimento. Acabei de falar aqui várias ações. Estamos pensando em outros projetos, temos projetos como outros projetos de iniciação científica que estamos buscando iniciar. Temos concurso do Agrinho, o maior concurso da história desse estado. 600.000 redações foram realizadas no ano passado. Incrível, isso tudo fruto de trabalho dos professores, estudantes, diretores. Mas eu quero falar desse assunto, que é a alfabetização. Regina, você que é secretária municipal, você sabia que um pouco mais da metade das crianças brasileiras, um pouco mais da metade das crianças brasileiras, 53% mais exatamente, em torno disso, 56%, no Brasil, que conclui o segundo ano do fundamental, anos iniciais, conclui alfabetizada. Isso
É uma tragédia. Se eu comparasse na saúde, seria apenas 56% das crianças ao final dos 8 anos sobreviveriam, mais ou menos. É por isso que o Brasil tem indicadores trágicos educacionais quando a gente compara com o resto do mundo. Isso é muito alarmante. Então, no Paraná, como eu falei para vocês, em 2019, temos trabalhado e buscado esse enfrentamento a esses indicadores muito ruins. O estado mais exemplar nessa área de alfabetização, estudantes que estão fazendo formação docente, é uma informação importante, é o Ceará. O Ceará começou esse trabalho já faz mais ou menos uns 24 anos, lá na época do Cid Gomes, que era governador do Ceará. Vem fazendo esse trabalho muito tempo atrás. O que a gente não sabe, Sérgio, a gente tem que ter humildade de ir lá e aprender. Vai lá na cidade, conhece, conversa com os professores, conversa com o pessoal da secretaria, com o diretor e vai aprender. Foi o que a gente fez. Eu fiz isso em final de 22. Mas exatamente em outubro de 22 eu fui para Fortaleza e tive a oportunidade de conversar com os professores, diretores, conversar com o pessoal da secretaria sobre esse trabalho de alfabetização. E aí, todos eles disseram, a gente só mudou a situação aqui no Ceará quando a gente construiu um material, avaliação e formação. Esses 3 pilares. E reconhecendo as redes municipais e as escolas municipais que têm práticas exemplares, ou seja, que têm resultados satisfatórios em alfabetização. Com isso, a gente trouxe Educar Juntos. Ele aprende a ler. A gente coloca uma missão que a criança tem que saber ler ao final do 2º ano. E aí, essa era a posição do Paraná em 2021. Quem faz essa avaliação não é o Rony, é o Ministério da Educação Federal. Em 2021, o governo federal fez uma avaliação, nós éramos o 6º. E agora, final do ano passado, foi feita outra avaliação de alfabetização. E o Paraná saiu de 2º lugar, e foi, saiu de 6º lugar, e foi para 2º lugar. Em apenas 2 anos, tivemos um salto de 4 posições. Isso fruto do trabalho dos professores da rede municipal, do 2º ano, e das secretarias municipais e prefeituras municipais. Hoje, essa colocação que o Paraná tem, ou seja, 73% dos paranaenses, estudantinhos, lá nossos menininhos e menininhas, ao final do 2º ano, saem alfabetizados. Esse número está bom? Está melhor. Mas ainda não estamos satisfeitos. 148 municípios do Paraná já alcançaram a meta do governo federal para 2030, ou seja, que era algo para 2030 e já chegaram. Em 2030, o MEC colocou como meta que 80% das crianças têm que ser alfabetizadas. Então, o Paraná falta 7%. Acredito muito que já nos próximos 2 anos já vamos chegar nessa meta estipulada pelo governo federal. E aqui está Arapongas. Arapongas, 76% das crianças que concluem o 2º ano em Arapongas saem alfabetizadas ao final do 2º ano. Aqui é a comparação. Vejam, Brasil, 56%. É a mesma avaliação que vocês fizeram aqui em Arapongas, foi o que o resto do Brasil fez. 56% das crianças saem alfabetizadas. No Paraná, 73%. E Arapongas, 76% das crianças alfabetizadas. E isso é importante mostrar para vocês, dizer o quanto que a educação, quando você trabalha por resultado, focado em alcançar as suas metas,
o resultado vem e você conquista aquilo que é esperado. Então, 76% das crianças araponguenses saem alfabetizadas e as paranaenses 73%. E tenho confiança que Arapongas aí, nesse ano, no próximo ano, já vai atingir a meta nacional, que é de 80%. Então, mas como que faz isso, Rony? Como que a gente consegue melhorar? É foco. Eu aprendi isso muito no curso de licenciatura de História. Você olha o passado, delimita, faz vai lá e olha, faz um recorte e vai em cima daquilo. No nosso caso, no segundo ano, nosso delimitador é saber se as crianças vão ser alfabetizadas ou não. Então, neste propósito, investimos toda a nossa energia, todo o que nós temos de recurso para que leve essa estratégia lá na ponta. E para isso, nós temos os formadores, que eu acabei de explicar. Professores da rede municipal dando treinamento e formação para os seus colegas. E isso acontece no dia a dia nas escolas. Eles se reúnem uma vez por semana para discutir estratégia, método, técnica de como eu alfabetizo uma criança. Aquela criança tem uma dificuldade de aprendizagem, aquela criança tem isso, tem uma situação de educação especial, de necessidade especial, como que a gente trabalha com ela? Então, esse grupo de professores vão discutindo e buscando estratégia entre pares, ou seja, eu com meu colega aqui de Arapongas, conversando com alguém lá de Foz do Iguaçu, conversando com alguém lá de Paranaguá, para a gente pensar como que eu vou alfabetizar uma criança com todos os desafios que a gente tem. E hoje nós temos 22 mil professores, entre 23 e 24, realizando essa formação. Ou seja, é um sucesso entre os professores da rede municipal. O professor da rede municipal, o cursista, não ganha nada. Ele não ganha nem R$1, nem um incentivo, mas é o compromisso dele com a educação. Aquilo que eu falei, ele tem gás, ele tem vontade, ele tem propósito que cada criança que ele está ensinando saia alfabetizada ao final do segundo ano. Então, professores de primeiro e segundo ano, convite para os professores. As inscrições estão abertas para os formadores. Então, você, diretor da rede municipal, convide os seus professores a se inscreverem. Então, esses professores são um público-alvo nosso para fazer as inscrições. São 12 mil vagas, já temos 8 mil inscritos. Isso é muito importante. Então, queria encerrar minha fala com vocês, fechando, dizendo para vocês que a alfabetização tem que ser o nosso norte, todo o nosso empenho, para que cada criança nossa, menino e menina, saia alfabetizada ao final do segundo ano. E agora eu quero falar um assunto mais voltado para a rede estadual. Para você, professora, para você, estudante da rede estadual, preste bem atenção. Acorda agora, levanta, dá aquela esticada no corpo, dá aquela espreguiçada e preste bem atenção. Nas últimas semanas, a gente aprovou um projeto na Assembleia Legislativa que se chama Parceiro na Escola. O Parceiro na Escola gerou várias inquietações, várias dúvidas, várias conversas, vários assuntos foram debatidos. Mas a gente tem trabalhado para levar a verdade com muita sinceridade e franqueza. Então, você estudante, você professor, queria que você prestasse muita atenção. Você da sociedade civil de Arapongas, para que vocês sejam portadores também dessas informações que são extremamente relevantes. Na condição que eu tenho hoje de secretário, eu tive a oportunidade de viajar o mundo e conhecer vários países. Entre eles a Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Coreia, Israel, Espanha, Portugal. E todas essas viagens, eu sempre vou visitar escolas. Converso com os estudantes, com os professores, com os diretores, com a equipe das secretarias. E sempre faço uma pergunta. Vocês são países de referência na educação. Eu vou dar um exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul
Era um país que a terra não é boa. Você planta, as coisas não nascem. Mas teve um pacto entre a sociedade coreana que eles entenderam que só mudaria aquele país através da educação. Mas como que eu faria que os estudantes fossem para a escola? Porque eles tinham um índice de abandono gigante. O que eles fizeram? Começaram a investir na alimentação escolar, ou seja, na merenda escolar. Passaram a servir 3 refeições por dia. E foi o que a gente fez aqui no Paraná. Então hoje nas escolas o aluno chega, se alimenta, tem lá um cafezinho, um chazinho, um lanchinho. Na hora do recreio tem um lanche bem reforçado, que é quase um almoço, porque eu recebo as fotos aqui de Araponga, meu Deus do céu, é arroz, feijão, carne, salada. E na saída, mais um lanche. Uma fruta, ali um salgadinho, alguma coisa que ele leva. Pão com doce. Tudo isso para que o aluno venha para a escola, seja bem alimentado e que essa é uma forma que o estudante se mantém. E hoje o Paraná se tornou o estado com o maior projeto de segurança alimentar do Brasil, que é a alimentação escolar. Mas só isso resolve? Não. O que esses diretores, secretários desses países me diziam? É tirar a burocracia dos ombros dos diretores das escolas estaduais ou das escolas públicas. É o diretor ficar focado na aprendizagem dos estudantes, em todas as questões de aprendizagem, de apoio aos professores, de apoio aos estudantes. Este é o grande propósito do parceiro da escola. E no Paraná, senhoras e senhoras, nós temos 2 escolas já funcionando. Uma em São José dos Pinhais e outra em Curitiba. E eu conversei com os diretores, com os estudantes, fui lá na escola. E todos eles foram unânimes. Melhorou o meu trabalho, melhorou a minha condição de trabalho. Os professores diziam para mim: Rony, agora eu consigo dar aula. Na minha escola não tem aula vaga. Então eu consigo dar minha aula, aquilo que eu planejei eu consigo executar plenamente. Porque não é isso que nós queremos. Um professor, um diretor, principalmente os diretores e diretores auxiliares, cheio de burocracia, prestação de conta, orçamento para fazer, cuidando de torneira que quebrou, cuidando de janela de vidro quebrado. Não é isso que o diretor está lá. Nós somos educadores, somos professores. Temos que pensar no pedagógico. A gente quer diretoras e diretores leves, felizes. Que aquele tempo que ele gasta na parte burocrática, ele use a criatividade dele, que ele fique pensando: como que eu vou buscar uma estratégia que meus alunos se engajem mais, que meus alunos aprendam mais. Eu sou diretor, o que muda para mim? Sou professor, o que muda? Para o diretor, deixa como que eu volto? Para o diretor, o que muda? Nada. Você só vai continuar sendo diretor. Você que é diretor auxiliar, continua sendo diretor auxiliar. Você continua respondendo para o Estado. Você não vai ter nenhuma incumbência de responder outras situações. E para o professor concursado, nada muda. Ele vai continuar pegando as aulas dele, trabalhando na escola, sendo funcionário do Estado. Vai pegar aulas extraordinárias dele na escola da mesma forma, não muda nada. Tudo igual. E para o professor PSS? O professor PSS muda. Ele passa a ser contratado pela instituição de educação. Primeiro, o parceiro vai ser uma instituição de educação particular. Não vai ser uma empresa de limpeza, não vai ser uma empresa de construção, e sim de educação. E é um colégio particular. Um colégio particular que vai cuidar da parte administrativa da escola estadual. E ele vai ser contratado por essa instituição. Vai participar de um processo seletivo e a banca vai ser feita com o diretor da rede estadual e com o coordenador do parceiro. É dessa forma que vai acontecer a seleção. Sou pai, mãe de aluno. O que muda?
Para você, estudante, vai pagar mensalidade? Não. Vai pagar taxa? Não, não vai pagar nada. A escola é pública e gratuita para todo estudante paranaense. É mentira quem fala que vocês vão pagar taxa, que vai ter isso. É mentira. Continua gratuita. O que vai mudar é que você vai ter um colégio particular administrando a parte administrativa, cuidando da limpeza, cuidando do reparo da escola, da compra do material, da substituição do computador, da substituição das carteiras. É isso que eles vão fazer. Mas, secretário, eles vão receber mais dinheiro por isso? Não. É o mesmo valor que hoje o Estado investe para manter a escola aberta, para receber um número de estudantes hoje. Pagamento dos professores, pagamento do pessoal da limpeza, pagamento da alimentação, da água, da energia, da internet, da substituição das carteiras, dos computadores, dos reparos, tudo isso é o mesmo valor. Então, não muda nada para o estudante. Você vai ter o quê? Uma escola que você vai receber. E o que o estudante vai ter dessa escola? Vai receber o uniforme de forma gratuita. O mais importante, que continua gratuito, eu já falei isso para vocês, não terá cobrança e nem mensalidade, nenhuma. A educação, ela é imparável, ou seja, a gente vai continuar trabalhando e vai continuar fortalecendo a educação. Por quê? Você, professora, você, professor, você, estudante, diretor, a educação é o único meio de transformar as vidas das pessoas, de romper a bolha que você está inserido. Como o prefeito falou aqui, deu testemunho. Eu sou filho de mãe analfabeta, de pai semi-analfabeto. Vendia na rua, aqueles menininhos que vocês veem no semáforo, eu era aquele menino que vendia doce. E foi através da educação que eu consegui mudar a minha vida. Romper a bolha. Ser o primeiro filho a concluir ensino médio, o primeiro neto a concluir ensino médio, o primeiro filho a fazer faculdade. É por este motivo que eu luto e vou brigar sempre pelo parceiro da escola. Porque é bom. É bom para a educação do Paraná, é bom para os estudantes do Paraná, é bom para os professores, e o parceiro eu tenho, sem dúvida nenhuma, se uma escola, não sei se tem uma escola em Arapongas, deve ter, né, Vladimir? Tem, né, Patrícia? Se algumas escolas aqui passar a ser parceiro da escola, a partir do ano que vem, eu venho aqui em Arapongas em dezembro, e tenho certeza que eu vou lá na escola, e o testemunho vai ser o melhor possível, porque já aconteceu em 2 escolas, lá em Curitiba e São José dos Pinhais. Todos os estudantes da 3ª série do ensino médio fizeram o Enem. Todos. E ingressaram no ensino superior. Todos os estudantes avançaram na aprendizagem em matemática. Todos. Todos avançaram em língua portuguesa. Porque nós vamos aplicar uma prova de entrada e de saída. Ou seja, o aluno, quando entra no 6º ano, ele faz uma prova. E quando ele conclui o 6º ano, ele faz outra prova. Para a gente fazer a aferição de quanto ele aprendeu naquele percurso. Porque este é o meu compromisso, é que cada criança e cada adolescente aprendam ainda mais nas escolas do Estado do Paraná. Senhoras e senhores, muito obrigado, desejo um bom dia para vocês e um excelente seminário sobre planejamento estratégico. É olhar a educação para o futuro e buscar todas as possibilidades. É isso que nós pensamos no Paraná, é isso que nós pensamos na educação do Paraná. Obrigado. Tá aí, Rony Miranda, secretário de Estado. Por gentileza, secretário, pode tomar um assento ali, junto aí as nossas poltronas. Nós vamos agora abrir espaço para os debates, as conversas, tá joia? E eu gostaria, então, de explicar a forma que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá certo? Nós não vamos abrir perguntas à plateia, pois nós temos um tempo a correr. Nós temos a agenda não só do nosso secretário, bem como a agenda do prefeito e das autoridades. Eu peço mais uma vez a todos a gentileza de manter o celular desligado ou em modo avião, tá certo? Nós vamos então convidar os mediadores aqui, que vão participar, juntamente com o nosso secretário de Estado, Rony, das perguntas. Olha, é uma alegria para nós, e vem para cá então, a professora Bia, ela possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de Maringá, pós-graduada em Direito Tributário, mestre em Direitos de Personalidade pela Cesumar,
coordenadora e professora do curso de Direito da Unopar Arapongas de 2012 a 2018. É diretora da Unopar Paraná de 2018 a 2019 e atualmente a professora Bia é diretora da Pitágoras Unopar Anhanguera Arapongas. Seja muito bem-vinda. Vem para cá também o professor professor Rafael Giliardi. Por favor, ele é psicólogo graduado pela Universidade Estadual Paulista, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem pela Universidade Estadual Paulista. Atua exclusivamente na docência do ensino superior desde 2012. Atua como coordenador e docente do curso de Psicologia da Anhanguera Unopar de Arapongas. Também atua como professor colaborador do Departamento de Psicologia Social e Institucional da Universidade Estadual de Londrina. Por gentileza, convidamos também a professora e doutora Leila Prijman. Vem para cá também. Ela é doutora em Educação, mestre em Educação, graduada em Letras, Pedagogia, Filosofia e Ciência da Felicidade, pós-graduada em Gestão Escolar, Psicopedagogia, Neurociências, Psiquiatria e Saúde Mental, Terapia da Constelação Sistêmica Familiar, Coach Educacional, Psicanálise, Psicologia do Desenvolvimento Neuro da Psicologia, Reabilitação Clínica com ênfase na Covid-19, Inteligência Múltiplas, Inteligência Socioemocional, Programação Neurolingística e Psicologia Positiva e Autorrealização. É a professora Leila Prijman. Convidamos também, por favor, para que tome o seu assento, o nosso querido, o professor e diretor Tiago, vem para cá, do Instituto Federal do Paraná. Ele é diretor-geral do Instituto Federal do Paraná, Campus Arapongas, é formado em contabilidade, também atua na contabilidade, inovação e gestão, é servidor federal há mais de 14 anos. E o professor Tiago participou da implantação do Instituto Federal aqui em Arapongas. E olha, ele me contou que o terreno do Instituto Federal aqui é o maior do estado do Paraná. Coisa boa, hein? Também convidamos para que tome um assento aqui o nosso professor Vladimir Barbosa, o chefe do núcleo. Ele é especialista em instrumentalização para o ensino de ciência pela Fundação Faculdade de Ciências e Letras de Jandaia do Sul, FAFIJAM, e gerenciamento e marketing pela Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana, FECEA. Graduado em Ciência e Biologia pela Fundação Faculdade de Ciência de Letras de Jandaia do Sul e em Administração de Empresas pela Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana. Ingressou na rede pública estadual em 1995 e atuou como professor de Ciências, Biologia, Química e Comércio Exterior. Foi diretor auxiliar do Colégio Estadual José Luiz Gore, em Mandaguari. Também o que lhe concedeu uma grande experiência como gestor. Em 2019, foi convidado a fazer parte da chefia do Núcleo Regional de Educação em Apucarana, como assistente técnico. Em 2021, assumiu o cargo de chefe do Núcleo Regional de Apucarana, onde tem desenvolvido o seu trabalho educacional, articulando e também é comprometido com as redes dos colégios estaduais, municipal e também particular. É o nosso professor Vladimir. Por gentileza, representando a OAB, nós temos o prazer de ter o doutor Alessandro Longo. Ele é presidente da Comissão da Advocacia Dativa da OAB Subseção Arapongas. Vem para cá, doutor. E também para compor aqui, fechar com chave de ouro, a nossa excelentíssima senhora secretária interina da Educação, Regina Temelli. Nós vamos agora abrir espaço, então, para que os mediadores possam conduzir as perguntas e também fazer pergunta ao nosso secretário. E mais uma vez eu lembro, tá joia? As perguntas foram mandadas via ao preenchimento ao cadastro que todos os senhores realizaram, tá certo? Então, por isso nós não vamos abrir as perguntas para a plateia.
E eu só gostaria de pedir uma gentileza aos nossos mediadores, para até que possamos ganhar tempo, possamos ser um pouco objetivos nas perguntas, até também para a condução melhor dos trabalhos nessa manhã. Tá joia? Então, eu convido o professor Tiago, que já está ao lado do secretário, possa então iniciar as perguntas e assim sucessivamente cada mediador. Tá joia? Bom dia a todos e todas. Prazer enorme compor este painel, discutindo esse assunto de extrema relevância social, que é a educação para o futuro dos próximos 20 anos da nossa amada cidade de Arapongas. Aqui, na função de dirigente do Instituto Federal do Paraná, a gente pôde entrar, de fato, nas necessidades de educação que essa cidade tem e tentar contribuir e colaborar com uma formação técnica de qualidade, gratuita e que seja socialmente referenciada. E para isso existe um grande desafio e um grande time atuando na educação de Arapongas, no município, no estado e também nos órgãos federais. E para isso a gente vem fazendo esse trabalho que é para entregar para vocês a melhor educação. A minha pergunta diante desse contexto, por estar atuando sempre nessa função de gestão, de articulação educacional, aqui para os amigos painelistas, os quais eu cumprimento aqui publicamente, né, aqui ao lado do secretário Rony, e com grandes amigos aqui de caminhada, é no sentido da capacitação de pessoas. Ouvimos muito e com muito orgulho aqui de que o município, de que o Estado e a Federação vêm investindo na modernização. Compra de equipamentos, de tecnologias diferenciadas, lousas interativas nas salas de aula, mudança no layout da estrutura dos laboratórios. Trabalho com inovação aí há um bom tempo, faço parte da governança Ninhotec, a qual aqui eu deixo um grande abraço aos parceiros da Ninhotec e convido todo mundo para conhecer a nossa governança de inovação de Arapongas. E diante desse investimento tecnológico, a pergunta então é: como e qual estratégia trazer para capacitar as pessoas que vão atuar com isso? Porque é muito importante o investimento na ferramenta e na tecnologia. Mas não vamos ter o resultado esperado se a gente não treinar as pessoas que vão manusear aquilo. Porque às vezes não adianta eu colocar uma alta tecnologia no ambiente em que o usuário não vai conseguir usar e manipular ele da maneira correta. Então, de que maneira a gente pode trazer investimentos na capacitação constante, para que essas pessoas se modernizem, criem uma estrutura de conhecimento adequada, para que possam entregar para os estudantes e para a nossa sociedade o melhor desse mundo de recursos tecnológicos, como foi falado aqui ontem, inteligência artificial chegando aí, trabalhos escolares agora feitos em minutos, redações que antes eram feitas de uma maneira como todos fizeram, a lápis, a escrita elaborada, agora tem um outro formato e uma outra dinâmica. Como investir para capacitar pessoas para que se adequem a isso? Obrigado, Tiago. É uma pergunta bem... Essa pergunta é o que eu acho que todos nós, como gestores na área da educação, a gente se faz isso. Como que a gente vai... Estava falando com a nossa reitora aqui, a Alessandra, né? Professora Isabel, daqui do Instituto Federal também, estava conversando sobre isso. Leila? Tá, desculpa, perdão. A memória já não está tão bem, tá? Eu precisava da tecnologia para manter a memória. Então, a gente estava falando sobre como manter a educação junto com a tecnologia. Porque a primeira pergunta que se faz, vamos negar a tecnologia na educação? Vamos virar as costas? O mundo todo está caminhando com a tecnologia, inteligência artificial, e a educação vai virar as costas? Não. Obviamente que o desafio é muito maior. A gente teve um principal desafio, principalmente na educação básica, foi na pandemia. A tragédia que foi o Covid levou um avanço no uso de tecnologia pelos professores de uma década. Aquilo que a gente levaria uma década para formar, desenvolver, foi realizado em um ano. Os professores começaram a manusear, a fazer edição de vídeo, subir arquivo, fazer disparo de perguntas via Google Forms, montar salas de aula via virtual pelo Google Meet. Tudo isso o professor passou a dominar. Ferramentas que o professor nem sabia que existiam. Eu confesso, se você me falasse em 2019
vamos fazer uma reunião por Google Meet. Eu ia falar, o que é isso? É de comer? Como que seria? Eu não tinha ideia. E hoje virou uma situação muito do dia a dia dos professores e professores. Então, investir em tecnologia é importante, é super importante, eu acho que a gente não pode negar. Investir em plataformas, em equipamentos, tudo isso. Mas, como o Thiago colocou aqui, tem que ter um pensamento desde a formação inicial na universidade e da formação continuada. Um exemplo, as nossas universidades, principalmente as nossas universidades públicas, eu tenho dito isso para o próprio MEC, para o ministro Camilo, inclusive, tive a oportunidade de falar isso para ele, a gente precisa ver o currículo que é ensinado na licenciatura, na formação de pedagogia, trazer mais tecnologia. Eu sei que por exemplo, o Instituto Federal tem muito essa pegada de tecnologia, já está trazendo e já está fazendo essa formação inicial. Mas eu sei também que tem outras universidades que isso não está dentro da pauta. E na rede, uma vez que a pessoa está formada, já chegou na rede estadual, na rede municipal de educação, precisamos sim mapear os professores, aqueles profissionais que têm essa habilidade, e esses profissionais que já possuem e dominam essa habilidade, podem ser os grandes multiplicadores. A gente faz isso aqui no Paraná. A gente tem o programa Formadores, que são professores da rede estadual que estão em sala, e mapeamos que eles dominam as habilidades na área de tecnologia, e eles trabalham com seus colegas, professores também, levando essa formação e essa informação. Obviamente que agora, como o próprio Thiago comentou, tem o ChatGPT, tem a inteligência artificial, que prepara um trabalho, faz uma redação, prepara uma aula, mas também não podemos se iludir. O aluno que faz o seu trabalho através do ChatGPT, ele não está aprendendo. É um robô que está fazendo para ele. Da mesma forma que desenvolve esse tipo de ferramenta para fazer um trabalho, também já tem desenvolvido ferramentas para verificar se aquele trabalho foi feito com tecnologia de ChatGPT, que a professora estava falando já hoje. Então, você já consegue buscar se aquele trabalho tem plágio, se foi feito por um terceiro e não pelo próprio autor do trabalho. Mas a inteligência artificial, hoje no Paraná, a gente usa, por exemplo, na elaboração de perguntas, de atividades aos estudantes. A gente tem uma plataforma chamada Quizzes, que é o Desafio Paraná, que o professor pega uma aula dele, ou um texto, ou um vídeo, ele insere dentro da própria plataforma, ela já gera as questões com as alternativas e com o gabarito. Para que isso? Para poupar o tempo do professor e ele se dedicar mais em estratégia e técnica de como ele consegue ajudar ainda mais seus estudantes. Então, tecnologia faz parte do dia a dia da educação. Tecnologia é preparar os nossos jovens para o futuro e a educação não pode ficar fora e não pode ficar à deriva desse processo. No Paraná, a gente tem feito esse trabalho, a gente tem investido muito em tecnologia, mas sempre lembrando que também precisa caminhar junto, como o Thiago bem disse aqui, a formação dos profissionais. Não adianta nada eu levar um robô para dentro da sala de aula se o professor não consegue usá-lo, não consegue operá-lo. Então você precisa dar formação. E a formação ela é contínua, sistêmica e contínua. Ela não pode ser sazonal. Trabalha um semestre, aí fica 3 anos sem trabalhar. Tem que ser contínua, sempre. Obrigado pela pergunta, Tiago. Pode ir, Valdinho, eu acho que você... Bom dia a todos. Bom dia, meus amigos professores que estão aqui na frente. Bom dia, Rony. E bom dia para a plateia que está aqui hoje presente. O Thiago foi bem na pergunta que ele fez ao Rony aí. Então, um investimento feito. Parabenizar o Rony pelo trabalho feito juntamente à Secretaria de Educação, juntamente com as plataformas. E a tutoria pedagógica foi uma invenção dele, ele criou, e nós somos muito bem representados. E também os formadores na qual nós estamos formando os nossos professores, não só da rede estadual, como na rede municipal também. Parabéns pela atitude de vocês na Secretaria de Educação. E eu quero falar um pouco de investimento nas escolas. Nós tivemos, nesses últimos anos, investimento muito grande na escola mais bonita. E agora temos um repasse muito grande da Copel. Queria que você falasse para nós a respeito desse recurso, que a nossa escola modificou muito.
Eu entrei em 2019 no Núcleo Regional de Educação, nossas escolas estavam detonadas. E hoje já temos escolas perfeitas, de bom trabalho. Quero deixar bem claro aqui, nós temos o nosso amigo Bazana, que é o deputado, que investe em todas as escolas de Arapongas aqui. Então, ele vai continuar investindo. Quero que você fale um pouquinho sobre os recursos da Fundepar e da Secretaria de Educação. Obrigado pela pergunta, Vladimir. Essa pergunta é importante. Logo que a gente assumiu a secretaria no ano passado, em diálogo com o governador Ratinho Júnior, com o chefe da Casa Civil, o secretário Ortega, eu levei toda a minha angústia da burocracia, que eu acabei de falar agora há pouco na minha palestra, de todo o desafio, como que eu consigo ser mais célere e mais efetivo na contribuição do dia a dia das escolas. E hoje, no Paraná, para fazer uma licitação, eu levo 4 meses. Então, tenho 2.100 escolas, 4 meses cada uma. Você imagina quanto tempo eu vou levar para chegar numa escola. Aí o governador trouxe essa provocação de se a gente poderia repassar um recurso direto para a escola. Falei que a gente poderia estudar, e a gente buscou via fundo rotativo, que é uma conta que o diretor tem lá na escola dele, que ele administra, e a gente repassa o dinheiro direto na conta do diretor. Aí eu levei para ele a outro problema, falei, o orçamento, governador, que, enfim, é um orçamento grande, no ano passado foram 100 milhões de reais, e o governador fez um contato com a Assembleia Legislativa e do outro lado teve a Assembleia Legislativa fazendo o investimento daquele recurso que é destinado para o orçamento fixo, já obrigatório, mas tem sempre o residual que sobra. Eles devolveram para o Estado e esse residual veio somar com o recurso do orçamento do Estado e dessa forma a gente repassa, todo ano tem repassado, esse ano de novo não foi diferente, de uma cota de no mínimo 50 mil reais e de no máximo 100 mil reais. Aquilo que a legislação de licitação nos permite realizar é repassado diretamente para cada escola. E o diretor, juntamente com a PMF, Conselho Escolar, tem autonomia para fazer a aplicação e gerir esse recurso nas áreas mais importantes e mais urgentes de necessidade de reparo. Esse é um grande recurso. Todo mundo acompanhou ano passado a modernização, enfim, a nova a reforma administrativa da Copel, onde uma parte grande das ações da Copel foi passada vendida, e isso foi revertido em recurso para o Estado. Desse recurso, o governador destinou R$500 milhão para as escolas estaduais, onde a gente já começou a construção de 3 colégios estaduais, 10 ampliações e em torno de 100 reformas de escolas. Ou seja, recurso da Copel investido na educação. E não é diferente no núcleo de Arapucarana, na cidade de Arapongas, todo esse recurso. É um recurso de uma empresa pública voltando para as escolas públicas novamente. Então, é um investimento que a gente vem fazendo em relação à educação. Pegando o ano de 23 e 24, são 200 milhões de reais só no programa Escola Mais Bonita, que é um programa que eu amo, fantástico, eu sou apaixonado porque é dinheiro direto na conta da escola, a gestão é direta. Então, todas as escolas aqui da Arapongas receberam esse recurso e estão fazendo a gestão e aplicando. Muito obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. Cumprimentando o nosso ilustre prefeito Sérgio Onofre, cumprimento aqui toda a sociedade civil a qual ele representa, cumprimento a todos os componentes de órgãos de classe presentes, professores e a toda a população presente. Cumprimento o ilustre secretário, senhor Rony Miranda, que nos fez aqui abrilhantar com uma excelente palestra, e já fico feliz em saber, pelos números apresentados, que Arapongas hoje não impulsiona só o Paraná para cima, mas também o Brasil. Se temos uma média nacional hoje de 53%, Arapongas com 76% e o Paraná com 73%, isso é de grande valia e uma menção honrosa aos professores aqui presentes que fazem esse número hoje estar aí no topo de um scout maravilhoso do nosso Brasil. Isso é fantástico, ver que o Brasil cresce na educação.
venho aqui em nome da OAB, né? Nós temos uma representatividade, um projeto chamado OAB na Escola. Quero também agradecer por ser um advogado e estar ao lado de grandes professores. Venho de uma família de educadores, minha mãe professora, tias, primas, e é sempre muito bom estar ao lado de pessoas que se preocupam com a educação. Não sei quem é o autor, mas dizem que o imperador seria o órgão máximo de administração, só que sem professores não existiriam imperadores. Então, grato a vocês mais uma vez, professores, por fazerem parte de nossas vidas. É com grande satisfação que a gente vem aqui, né? A gente está falando em investimentos, situações econômicas, e eu, como fora da área pedagógica, fora da área de professor, apesar de a OAB hoje ter um projeto chamado OAB na Escola, é um projeto que nós temos desenvolvendo, eu particularmente desenvolvo desde 2019, foi um projeto de teoria de mestrado, que é a inserção do direito básico ao ensino fundamental. Regras básicas, noções básicas de direito para que a população ela possa vir a entender um pouco mais e ter um pouco mais de alfabetização política, né? Muitas vezes a gente se pergunta, um vereador se elegeu com 400 votos, não se elegeu, e outro com 600 não se elegeu. Por quê? Como se funciona? Então, é uma metodologia que a gente vai tentar implantar e fazer com que essa informação chegue lá. Conversando há pouco, antes com o ilustre secretário, ele já me informou, e aqui faço um aspas, tá? Sou favor à escola cívico-militar, é uma forma de educar hoje maravilhosa. Esse ano faço 30 anos de serviço militar e sei o quão importante é a hierarquia e disciplina, né? Então, para que as nossas crianças, os nossos jovens possam ir crescer com todo o respeito e educação aos seus pares. Então, e levando isso em consideração, secretário, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho a respeito das escolas cívicos militares e como, de repente, esse projeto já possa estar vindo a ser aplicado dentro das escolas, né? Essa inserção de direitos fundamentais, né? Como o princípio da dignidade humana, dentre outros, como bem o Sérgio Onofre pontuou, eu sou também da época que a gente levantava para quando algum professor, alguma outra pessoa chegasse na nossa sala de aula, e também cantávamos o hino nacional. E sou da época também, secretário, da época do EMC, Educação Moral e Cívica, e do OSPB, a Organização Social Política Brasileira. E isso fez uma diferença muito grande na minha formação, justamente para isso, por poder entender o sistema político e poder me tornar uma pessoa aí que possa entender um pouquinho o sistema e fazer com que ele desenvolva a melhor engrenagem. Então, gostaria que o senhor pudesse nos explicar um pouquinho sobre a Escola Civil Militar e gostaria de terminar com uma frase de Immanuel Kant que fala: o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Então, é por isso que a gente fica empenhado aí numa educação melhor, preocupado justamente com o futuro dessa juventude que está aqui. Muito obrigado. Obrigado, Alessandro. Muito obrigado pela pergunta, nobre. Dizer para vocês, o modelo cívico-militar, o Paraná hoje é o estado que tem o maior número de escolas cívico-militares do Brasil, 312 escolas cívico-militares. Mas, secretário, isso muda... O que muda na escola? Muda muito isso que o Sérgio Onofre já falou aqui, as próprias pessoas que já tiveram a oportunidade de conhecer, sabe? É a disciplina. Aquela escola que tem uma disciplina no sentido... O que é essa disciplina? Eu sempre falo, tem o que o pessoal imagina e o que é de verdade. Tem até os alunos da Cívico-Militar que tá aqui. Eles imaginam que os estudantes da Cívico-Militar ficam o dia inteiro marchando na escola, indo e voltando, para frente e para trás. Indo e voltando o dia todo. Não é isso lá, já está balançando a cabeça, não é isso. Mas ele tem o quê? O horário certo de entrada, o respeito à forma organizada de entrar na sala, a forma de acolher o professor quando entra na sala de aula, respeitar a hierarquia, como foi bem dito aqui, do diretor, do professor. É isso que são as filosofias implantadas na Cívico-Militar. O professor é autoridade, continua sendo autoridade máxima em sala de aula. O pessoal dizia assim, mas quem manda lá na escola é o militar. O professor não manda mais. Mentira. Continua sendo o mesmo professor. São os mesmos professores que dão aula nessa escola. E dentro da Cívico-Militar nós temos uma disciplina, um componente curricular chamado Cidadania e Civismo, que trabalha os símbolos do país, da pátria, do município, do estado, mas trabalha muito sobre a Constituição brasileira, a Constituição do Estado do Paraná,
a legislação do município. O estudante aprende a como construir um projeto de lei, a como formular, como se constituem os poderes institucionais que nós temos, por exemplo, judiciário, executivo, legislativo. Todos esses poderes são construídos e instituídos de forma que respeitando a Constituição brasileira. O estudante tem essa aula lá na cívico-militar, além de ter conceitos de respeito, de tolerância, de cooperativismo, de cooperar com seu colega, de respeitar as diferenças sociais ou de religião ou de etnia. Tudo isso está dentro dos preceitos e das características da cívico-militar. Nós não temos hoje a intenção de aumentar as escolas cívico-militar, porque a gente já tem 312 e atende o modelo, como temos também 412 escolas em tempo integral, também não temos intenção de aumentar. Chegamos num patamar que, no nosso entendimento, atende às necessidades da sociedade paranaense. E a mesma coisa da Escola Parceiro, que é um outro programa, que também são 204 escolas, também não temos nenhuma intenção de aumentar. E, em relação a cívico, importante dizer para vocês que temos uma aprovação muito grande dos pais. 80% da sociedade paranaense aprova esse modelo. Porque o pai, muitas vezes, pensa a cabeça, você conhece alguém que trabalha, que sai 6 da manhã de casa e volta às 7 da noite. O filho acaba ficando sozinho, ele vai para a escola, volta da tarde de casa e fica sozinho. Ele acaba perdendo toda a referência comportamental, caráter, de exemplos que deve ser seguido. Então, os pais hoje, eles entregam muito esse papel e esperam muito esse papel da escola, que não é o papel do professor. O papel do professor é ensinar e levar o conhecimento científico. Mas acaba que, dadas as circunstâncias da sociedade que vivemos, o pai e a mãe saem trabalhar todos os dias e voltam à noite, tem a necessidade desse apoio. Então, acaba que os nossos militares da reserva cumprem esse papel de respeitar alguém na fila. Você não pode furar uma fila, que é uma coisa básica, mas ainda vocês veem. Você está numa fila do mercado, num restaurante, tem alguém querendo atravessar na frente. Então, é isso que é ensinado. E, importante dizer, todo o modelo pedagógico é o mesmo da rede estadual, das escolas regulares, das escolas integrais, é o mesmo princípio do currículo escolar dessas escolas. Muito obrigado pela pergunta, eu que agradeço ao nobre advogado Alessandro, importante essas perguntas, e temos trabalhado, sim, esses conceitos de cidadania dentro das escolas. É importante as crianças conhecerem. Por exemplo, a gente ensina educação financeira. As pessoas têm que aprender a lidar com dinheiro. Hoje, eu estava vindo hoje, vi que foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa que não pode mais fazer empréstimo consignado para os aposentados via telefone. Então, aí, as arapucas, as armadilhas para pegar as pessoas que não têm muito conhecimento. Então, acabam caindo nessas armadilhas de empréstimos fácil, e as pessoas acabam não vendo quanto juro ele vai pagar no final desse empréstimo. E a gente trabalha isso também em educação financeira nas escolas. Obrigado. Bom dia, secretário. É uma honra estar aqui ao lado de tantos amigos de longa data e pessoas que eu admiro tanto na plateia. Uma das preocupações que a gente tem no Instituto Federal é a formação para o mundo do trabalho, que leva tanto a parte cognitiva quanto a parte de habilidades socioemocionais. A gente parte do materialismo histórico dialético, que leva a pessoa a motivar-se e desenvolver disciplina e gestão das suas competências. Então, aproveitando já essa deixa, eu fiquei muito orgulhosa do Instituto assistindo sua fala, porque nós trabalhamos a gestão das competências, levando em consideração, o Silvio Barros ontem apresentou o Peter Drucker. E o Peter Drucker, ele fala que de cada 10 pessoas contratadas por suas habilidades técnicas,
9 são demitidas pelo seu comportamento. E aproveitando também os alunos do terceiro ano do ensino médio, Arapongas tem uma instituição federal gratuita, de qualidade, disponível para vocês. E é importante que vocês saibam disso, porque quando nós pensamos em Arapongas para daqui 20 anos, muitos de vocês estudarão a pós-graduação na instituição federal, aqui, na sua cidade. Muitas vezes, as pessoas querem estudar fora, etc., e não olham para a grandeza de ter um instituto federal aqui. E convidar os professores para fazer a pós-graduação gratuita, de qualidade, que em julho estará com as portas abertas, e os alunos do terceiro ano conversarem com o professor Rafael. O professor Rafael, levanta a mão, por favor. O professor está com um curso aberto de programação e tecnologia para vocês, estudantes e professores, adentrarmos essa educação que visualiza 20 anos. Então, secretária, minha pergunta é: nós precisamos desenvolver soft skills, habilidades emocionais, e pessoas que daqui 20 anos não se tornem analfabetas emocionais, desintegradas de sua saúde mental, que sejam pessoas diplomadas, que não tenham vontade de sair de casa e que cuide da sua ansiedade, do seu estresse, né? Eu gosto muito de filósofos, então eu leio muito Yuval Noah Harari, e uma das obras que eu indico para os alunos do terceiro ano do ensino médio são 21 lições do século 21, em especial o capítulo de educação, que fala que se nós não cuidarmos dos nossos jovens hoje, e ele fala em 2035, ou seja, menos de 20 anos, que é o que nós estamos pensando hoje, nós vamos ter uma fábrica de cretinos digitais, que usam a tecnologia sem ter uma motivação e autodisciplina. Então, nesse sentido, eu gostaria de discutir um pouco a gestão das competências emocionais, tanto dos professores quanto dos estudantes. Obrigado, Leila. Excelente pergunta. Esse é o grande desafio do século, né? As habilidades socioemocionais. A gente vê... eu estava falando com um psicanalista, é uma pessoa famosa hoje nacionalmente. Já tem estudos sendo feitos, pesquisas, mas não finalizadas, que o avanço do smartphone, aumento do suicídio na adolescência e na juventude. O aumento deles também esse aumento acontece atrelado ao uso de smartphone. Hoje, acaba que as famílias se isolam, sentam para almoçar e não tem conversa. Todo mundo fica no smartphone. No Paraná, a gente tem trabalhado com várias atividades socioemocionais. Uma delas é o projeto de vida que os estudantes do médio têm. Se fala dessa questão do mercado de trabalho, e a Leila foi muito feliz aqui, que hoje é o grande desafio nosso quanto gestor, é trabalhar com a parte de relação, da habilidade socioemocional das pessoas. Elas têm uma competência técnica excelente, mas não conseguem ter uma convivência em grupo e em inter-relação pessoal com seus colegas e pares. No Paraná, então, trabalhamos projeto de vida no ensino médio, e nas escolas em tempo integral, como tem uma carga maior de aulas, são 9 horas de aulas semanais, trabalhamos, além do projeto de vida, o protagonismo juvenil. Então, o protagonismo juvenil vem trazendo esse trabalho de ele não só pensar a parte do conhecimento científico, mas também pensar a vida dele, pensar o seu projeto de vida, pensar as relações que ele vai construir, trabalhar também as habilidades socioemocionais, que a vida ao longo do tempo ela é feita de frustrações também ao processo, é natural que você vai ter isso nesse processo, e tudo isso é abordado dentro desses componentes curriculares. E o Instituto Federal é um exemplo, eu me inspirei bastante para a gente criar um grande plano de oferta de ensino técnico na rede estadual, dado ao curso técnico. Eu acho que é uma grande política, tenho certeza que é uma grande política pública,
A Alemanha é um exemplo de oferta do ensino técnico. Você tem a Coreia do Sul, que é um exemplo que, desde 2008, eu tive a oportunidade, no ano passado, de ter uma reunião com o ministro da Educação da Coreia do Sul. E ele falou, Rony, aqui na Coreia, em 2008, a gente fez uma virada de chave. Porque a gente só ofertava ensino superior. Acabou que tínhamos muitos graduados, mas a parte técnica estava desprovida. Estávamos importando essa mão de obra e esses trabalhadores, esses profissionais dos países vizinhos, porque houve um apagão. Então, acabaram investindo também na formação técnica. E o Instituto Federal é reconhecido nacionalmente, aqui no estado do Paraná, por ofertar excelentes cursos. E é isso que a gente busca. Inclusive, estou trabalhando com o coordenador geral para que a gente faça essa parceria já com o Instituto Federal, que na parte do 5º itinerário, o estudante estude na Escola Estadual História, Matemática, Geografia, e na parte específica, ele vá para o Instituto Federal cursar o curso técnico, a parte específica. E eu vou reforçar o convite da Leila do curso de programação. Esse já não é o curso do futuro, é o curso do presente. Nós temos no Paraná em torno de 30 mil vagas abertas na área de programação. Então, um salário inicial de um programador, o professor não vai deixar eu mentir sozinho, ele já começa com 5, 6 mil reais e chega na casa de 20, 25. Nós estamos buscando na secretaria um programador e oferecendo salário de 17 mil e não encontramos. Abrimos as vagas e dá vazia. Então, é a profissão do momento para vocês, estudantes da terceira série do médio. Faço e reforço aqui o convite da Leila. Nós ensinamos programação na rede estadual do Paraná, no currículo, 2 aulas por semana, de programação básica, front-end, back-end, Java, são alguns temas que são abordados nas escolas estaduais. Mas uma formação técnica te abre um horizonte muito maior e uma oportunidade de alocação no mercado. Não que você vai fazer um curso técnico e não vai fazer um curso superior. O ensino técnico, ele acaba sendo um propulsor para você chegar no ensino superior. Você faz o técnico e depois, rapidamente, você já ingressa no ensino superior. Nós tivemos a lei aprovada no ano passado, uma lei federal, de aproveitamento das disciplinas do curso técnico, que você pode suprimir no ensino superior. Então, que é uma oportunidade. Hoje, o grande momento do Brasil é a formação técnica. Então, quero reforçar com os estudantes. Fazer o ensino técnico é uma grande oportunidade na sua vida de transformação, não só econômica, mas de social, conhecimento e ascensão dentro da tua profissão desejada no futuro. Muito obrigado pela pergunta, Leila. Bom dia a todos. Cumprimento o secretário e demais colegas, né, que fazem parte dessa mesa redonda, mesmo não sendo uma mesa. Cumprimento a todos. Eu acho que é bastante gratificante vê-los participando de um espaço para discutir questões que são muito importantes para o bom funcionamento de uma sociedade, para discutir educação que está na base ou no pilar de qualquer construção humana. E, como psicólogo, até eu acho importante não só a manutenção e criação desses espaços, mas que a gente possa olhar para a nossa realidade e buscar formas em conjunto para tentar resolvê-las. Acho que essa é a melhor maneira que a gente pode encontrar de conseguir chegar em um objetivo, ou de uma certa maneira evoluir, né, conjuntamente. Fico feliz por encontrar com pessoas que tenho transitado, né, e conversado bastante. Aqui a gente tem no Paraná do Dou Aula, a gente tem o curso de psicologia, que ele é recente, no sentido de temos uma turma formada e temos uma agora já engatilhada para entrar dentro do mercado de trabalho, né, aqui em Arapongas, da psicologia. E a gente tem tido alguns entrelaçamentos, principalmente estreitamento de relações com o Instituto Federal, com a Secretaria, em termos do desenvolvimento, né, de estágios básicos, dentro da parte de psicologia escolar, a parte de orientação profissional, especificamente, que é uma parte que eu tenho mais contato, e a gente tem desenvolvido ações bastante importantes, né, relacionadas ao cursinho. O prefeito Sérgio Onofre comentou a respeito do cursinho, né, gratuito, que é de extrema importância para a gente pensar a inserção não só do aluno, mas de
todo mundo que busque essencialmente uma profissionalização e, consequentemente, fazer, né, do mercado de trabalho algo mais crescente, mais importante, que possa ser adaptado a todo mundo. E aí fico muito feliz em participar, direta e indiretamente, um pouco desse processo. Minha pergunta, especificamente, né, secretário, vai com relação à lei, né, 13.935, de 2019, que estabelece a necessidade de inserção de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, né, aí puxando um pouco a sardinha para o meu lado na psicologia. A pergunta especificamente é, primeiro, qual a importância que, de maneira geral, se dá para essa inserção? E, mais do que isso, qual que é a importância de trazer o psicólogo para dentro da escola, principalmente quando a gente olha para essas demandas de soft skills, para a importância de relacionamentos interpessoais, para a questão da diversidade, que é um ponto que se torna cada vez mais importante, foi até sinalizado em outras falas. Então, primeiro, como que é essa visão sobre a importância dessa lei e como pretende-se, né, inserir esses profissionais dentro da escola ao longo desses próximos anos? Obrigado. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Agradeço. Uma pergunta extremamente relevante. Pós-pandemia, a gente observou uma grande crise de ansiedade, as pessoas estão com muita dificuldade em relação a este processo. No Paraná, em relação à lei, eu não acredito que só colocar o psicólogo dentro da escola vai resolver o problema, porque, primeiro, o psicólogo não vai estar na escola para clinicar, ele está lá para fazer o trabalho preventivo, de fazer essa ação. O que a gente começou no ano passado, e aqui é importante trazer a universidade, e essa parceria construiu com a UEL, que é aqui pertinho, a parceria tanto no assistente social quanto nos psicólogos, de a gente trazer uma forma de um trabalho, de desenvolver uma pesquisa em relação a qual que seriam os objetos reais mesmo de atuação desse profissional dentro da escola. Então, a gente contratou via a UEL 203 psicólogos que estão distribuídos pelos núcleos regionais de educação. São 32 núcleos regionais de educação. E mais 100 assistentes sociais, que eles trabalham muito nessa pegada de levar a formação. E criamos em cada escola um profissional, ponto focal em cada escola, onde ele é responsável de receber essa formação junto com os seus colegas, mas também estar atentos para que os combinados e os acordos e os contratos estabelecidos sejam cumpridos dentro das escolas. Então, 300 profissionais, mais de 300 profissionais, hoje distribuídos por todos os núcleos regionais de educação, de forma a apoiar os nossos profissionais de educação. Mas aqui tem que ser um trabalho integrado. Então, instituir nos municípios as redes de proteção, ela é fundamental. Porque quando a gente fala de rede de proteção, a gente só pensa em situação de violência, agressão, assédio, mas não é só isso. A rede de proteção ela tem um caráter mais abrangente, que é fazer essa atuação preventiva também. Trazer a formação, o diagnóstico, para que, juntamente com o CAPS, com a própria saúde do município, a assistência social do município, dê todo o suporte àquela pessoa, àquela criança, àquele adolescente em relação ao seu tratamento, ou seja, dar sequência. Hoje, o papel do psicólogo dentro da educação eu vejo muito mais formativo, e é o que a lei diz, do que clinicando, porque aí acabaria que a gente estaria cometendo uma ingerência, porque esse papel é da saúde e não da educação, e sim da saúde. Então, ter o psicólogo na escola com um profissional de formação, de acolhimento e de informação é fundamental hoje para você levar uma saúde melhor, pessoas mais saudáveis emocionalmente, que é a grande crise atual hoje do nosso mundo, né? Não só do nosso país, as pessoas estão doentes emocionalmente. A gente teve um caso em Cambé, do ataque na escola, que é um caso de um garoto que há mais de 10 anos estudou naquela escola, sofreu alguma situação e depois ele volta para cometer toda aquela atrocidade, aquele crime bárbaro na escola. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Essa pergunta a gente recebe ela constantemente, mas estamos trabalhando para melhorar cada dia mais. Obrigado.
Bom dia a todos. Bom dia, Rony. Eu também faço parte da educação há algum tempo, faço parte da Ninhotec Inovação, e fui criada a minha vida inteira com uma palavra. Eu posso te dar bens móveis, mas eu posso te dar educação. A educação ninguém tira de você. Os bens móveis você pode perder. Então, eu fui sempre criada dessa forma. E eu acho que o município, o Estado, ele também se preocupa em dar a educação a todos. Então, a gente educa desde a base, né, do ensino fundamental. O município se preocupa com essa criança, prepara uma mão de obra, que a gente vem enfrentando hoje, várias dificuldades para encontrar pessoas capacitadas para ficar e permanecer, trabalhar com a gente aqui no município. E quando esse jovem ou essa pessoa ela está totalmente preparada para entrar no trabalho, no mercado de trabalho, ela acaba indo embora, tanto do nosso município como do nosso Estado. Eu gostaria de saber se existe algum projeto do Estado, que a gente já vê em alguns municípios, né, uma forma de vincular essa mão de obra, esse profissional que a gente está capacitando no nosso município, de vincular a ele ao nosso município ou ao nosso Estado, para que ele não vá para outro Estado ou outro país e nos deixe. Para que essa mão de obra fique na nossa cidade ou ela permaneça no nosso Estado. Esse é um grande desafio atual do Paraná. O Paraná, graças a Deus, ele está em pleno emprego. Então, a gente não tem desemprego no Paraná. Os indicadores de desemprego no Paraná, os estudiosos dizem que esses indicadores quer dizer que o Paraná está em pleno emprego, ou seja, qualquer pessoa sai e busca um emprego que vai encontrar. E o grande desafio é reter esse profissional no nosso estado, na nossa cidade, que é o que nós temos hoje. O que o governador tem feito, o governador Ratinho Júnior, através do Paraná Competitivo, trazendo também Investe Paraná, todas essas organizações dentro do Estado, é atrair investimentos para que a gente agregue valor na nossa produção. A gente está tendo agora aqui na região de Assis Chateaubriand a construção de um frigorífico pela Frimeza, um dos maiores do país, se não o maior do país, onde vai gerar 4.000 vagas de emprego diretamente. Então, é algo significativo. Só que só gerar trabalhos, mão de obras mais barata, também não significa retenção. Então, agregar valor nos produtos paranaenses, produzidos aqui na nossa terra, é fundamental para que a gente retenha esse profissional. Por isso que o Paraná está trazendo para a região de Fazenda Rio Grande, lá em Curitiba, a LG, que é uma indústria muito forte de tecnologia, principalmente na área de eletrodomésticos, para investir. E também o Paraná começou agora um trabalho muito forte, que é o Talento Tech, fornecendo uma formação, pagando bolsa para formação na área de tecnologia, para os jovens estudantes do ensino médio, ou jovens já que concluíram o ensino médio, dos 50 municípios com o menor IDH do Estado, para fortalecer e formar ainda melhor esses meninos e meninas. O desafio sempre vai ser criar grandes hubs de tecnologia, de inovação, de startups dentro do próprio Estado. Porque o paranaense, por nato mesmo, o paranaense nato, ele é muito criativo e tem no DNA dele o empreendedorismo. Então, ele quer empreender. Aí precisa muito trazer um fortalecimento. A gente tem exemplos no mundo, o exemplo Israel, por exemplo, que é o governo, universidade pública, iniciativa privada, esse ecossistema onde há um incentivo do governo por parte das instituições bancárias, no incentivo a projetos de startups, do lado incubados nas universidades para desenvolver produtos, e ele tem um prazo para que ele consiga produzir, inserir este produto no mercado e ter o retorno dele vinculado, ou que ele agregue numa empresa maior, ou que ele, por conta própria, continue produzindo, mas de uma forma que ele tem todo um apoio. Então, esse é o trabalho que o Paraná vem fazendo, através, inclusive, da Secretaria do secretário Guto Silva, dentro da Secretaria de Planejamento, é conectar as universidades estaduais, juntamente
com as pequenas startups, os pequenos empreendedores que estão hoje dentro do Paraná como um todo, não só em Arapongas, mas nos 399 municípios. Esse é um desafio gigante. Eu acho que o Brasil precisa olhar para isso, porque a gente está tendo muita fuga. Enfim, é o que dizem, né? Os Estados Unidos não têm os melhores cientistas, pesquisadores, mas eles buscam de fora no mundo e trazem para fazer esses trabalhos dentro das suas universidades e dentro das empresas norte-americanas. Então, esse é um olhar que o Brasil precisa ter e voltar para investir. Muito obrigado pela pergunta também. Eu que agradeço, Beatriz, pela contribuição e pela pergunta. Está aí o nosso secretário de Estado da Educação, Rony Miranda, que brilhantemente respondeu as questões. Por gentileza, agora eu gostaria de pedir para que as nossas autoridades se colocassem em pé. À frente, por favor. Os senhores serão agora agraciados com uma singela homenagem, uma singela lembrança. Após o término das solenidades, os nossos professores do município não vão embora, tá? Vocês vão fazer uma foto com o secretário a pedido da secretaria. Por gentileza, então, Ju, pode entrar. A Juliana do SEMEAR, que vai fazer uma entrega também, de uma singela homenagem. A Kátia também, que é do SEMEAR, a Ana Carolina também já pode entrar, a Grácia, a Jane e a Leandra. E, juntamente, os alunos Matheus e Emily, juntamente com o nosso secretário de Planejamento, Rogério Trindade, vai entregar uma singela homenagem ao nosso secretário de Estado, Rony Miranda. Tá joia? E aí já pode, até para ganharmos tempo, já pode fazer a entrega, o momento da foto oficial também, tá joia? Secretário Rony, esses são os nossos alunos da Escola Albor, tá joia, da nossa rede municipal, representando todos os alunos da rede, fazendo uma singela homenagem, uma entrega, agradecendo ao senhor pela brilhante palestra e do tema que foi explanado aqui. Tá joia, pessoal? Nós retornamos às 13 horas, tá? Com o cadastramento e demais ações aqui na organização. 2 horas em ponto, eu inicio o cerimonial de instalação do 5º fórum, do 5º painel, tá joia? Do nosso Fórum do Planejamento aqui. Então, relembrando, às 13 horas, nós já estamos na organização e às 14 horas eu inicio o cerimonial em ponto. Isso. Nosso prefeito quer acompanhar a foto oficial, por favor? E aí, já o nosso prefeito, juntamente com o nosso secretário, isso. Esperar o nosso prefeito chegar, prefeito Sérgio Onofre, que aí o nosso prefeito Sérgio e o secretário de Estado Rony já estão também liberados para cumprir as demais agendas. Pessoal, o nosso fotógrafo está pedindo para que se ajunte mais um pouquinho. Isso! Fica aí juntinho para a foto, para ficar bonita. Aos profissionais da educação do município, não vão embora, tá? Permaneçam aqui, vocês vão tirar uma foto com o secretário também. Tá certo? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. O 4º painel do fórum está encerrado, do nosso Fórum do Planejamento. Eu retorno às 13 horas.